Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa quase diário, né? Sobre NBA aqui no YouTube. Ontem acabou que eu furei com vocês, peço perdão. Eu errei com vocês. Mas eu sou homem o suficiente para vir aqui e me desculpar. Eu errei. Aí você vai me perguntar, pô, Luiz, então, por quê? Por que você errou comigo, Luiz? Por que você me deixou esperando? Eu fiquei ávido por mais um episódio do Swish TV Show. Por que não teve? Irmão, dois motivos, tá? O primeiro, falta de pauta. Não tinha muito assunto pra falar ontem. Verdade é essa, né? Estamos aí num período de escassez de assuntos na NBA. Essa é a grande verdade. E aí, junto a essa falta de pauta, teve uma queda de energia aqui na minha rua. Eu fiquei até as 2 da tarde sem luz. E aí, quando voltou, lá pelas 2h20 mais ou menos, cara, eu tinha acabado de almoçar. E aí eu olhei, vi que não tinha muito assunto, eu falei, irmão, quer saber? Vou deixar pra amanhã, bom que deixo acumular algumas notícias aí, e aí amanhã eu trago um programa mais completinho, né? Então, meio que foi isso que aconteceu, foi isso que impediu que tivéssemos Swish TV Show ontem. Peço desculpas aí a quem ficou esperando, mas, gente, acontece. Acontece. E provavelmente vai acontecer de novo durante a soft season. Terão dias onde não vai ter assunto pro Swish TV Show. Mas o conteúdo sempre vai sair. Ontem mesmo não teve Swish TV Show, mas teve react do Jararacas. Maneiro, geral aí curtiu. Então, ó, conteúdo nunca vai faltar. Um Swish TV Show aqui ou ali, às vezes falta, mas é só porque é off-season também. Quando a temporada voltar, aí, meu amigo, aí é assunto todo dia, jogo todo dia. Então, quando a temporada começar, o Swish TV Show vai ser, ó, diretaço. Assim como foi temporada passada. Mas durante a off-season, às vezes, vai ficar sem programa. E aí eu conto com a compreensão aí de vocês, né? Nem sempre vai ter sobre o que falar, gente. É foda. Mas hoje não é o caso. Hoje temos assunto pra falar, temos atualizações aí sobre a novela Jonathan Kuminga, vamos falar também sobre Chris Paul, que pode estar repensando a sua aposentadoria, e teremos nessa quarta-feira mais um redraft, né? Semana passada eu fiz o redraft da classe de 2021, que era a classe do Anthony Edwards e tal. Vocês curtiram? Recebi um feedback super legal do redraft. E aí hoje teremos mais um redraft da classe de 2017. Rapaz, uma classe muito boa, com vários steals. Né? Se você pegar aí os últimos 10 drafts, cara, em 2017 talvez tenha sido o ano onde a gente mais teve steals, cara. Né? Uma porrada de jogador muito bom saindo depois da 12, da 13, né? Então, foi uma classe muito boa. E aí hoje eu irei trazer o redraft dessa classe maravilhosa. Muita gente comentou no último redraft essa classe para eu fazer. Então, teremos redraft hoje. Então, teremos um programa aí recheado para, né, compensar a falta de programa ontem, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos aqui começar. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. E vambora, né? Roda a vinheta e vamos começar a edição de hoje, edição de quarta-feira do Swish TV Show. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar falando sobre Jonathan Kuminga, né? A novela Kuminga segue sem final, né? Estamos aí há meses nessa novela, nessa lenga-lenga, né? E aí hoje
tivemos atualizações importantes sobre a novela, né? A primeira delas, só ver se tá aqui, pera aí, deixa eu botar aqui na tela para vocês. Ó, essa foi a primeira atualização. O Shams Charania soltou hoje, na parte da manhã, a informação de que o Golden State teria feito mais uma proposta para o Jonathan Kuminga, dessa vez de 45 milhões de dólares por 2 anos. Né? Um contrato aí de 22,5 milhões de média. Uma oferta, na minha opinião, boa e justa. Mas, segundo o Charania, não foi assim que o Kuminga viu a proposta. O Kuminga não gostou e recusou a oferta do Golden State. Né? Então, novamente, o Kuminga e o Golden State não chegaram a um acordo. E aí, uma outra informação que saiu, também do Shams Charania, foi de que o Phoenix Suns e o Sacramento Kings, 2 times que já foi reportado que tem interesse no Kuminga, ofereceram também ofertas por ele. Né? E ambas as ofertas seriam de 90 milhões de dólares por 4 anos de contrato, que também daria 22,5 milhões. Só que aí com 2 anos a mais de contrato. Só que aí, segundo o Charania, o Golden State não gostou dessas ofertas, não teve muito interesse e não deve rolar sign and trade. E é importante lembrar que, como o Kuminga é agente livre restrito, o Golden State pode cobrir qualquer oferta que receber. Né? E como no caso, as ofertas tanto do Suns como do Kings são de basicamente o mesmo valor anual que a oferta do Golden State, meio que o Golden State tem a prioridade aqui. Então, para as ofertas de Phoenix e Kings serem aceitas, quem tem que aceitar é o Golden State, não é o Kuminga. No caso, o Golden State que controla aí. E parece que o Golden State não gostou e não deve rolar sign and trade. Né? Então, essas são as atualizações que tivemos sobre a situação do Kuminga. E assim, cara, vamos por partes, né? Primeiro sobre a questão da oferta do Warriors. Cara, 22,5 milhões de dólares de média no contrato de 2 anos, eu acho uma oferta boa pro Kuminga. Claro, as ofertas de Phoenix e Kings são melhores? São. Por quê? Porque, apesar de ser o mesmo valor anual, são 4 anos de contrato, são 2 anos a mais do que o Golden State está oferecendo. Fora que são 2 times onde a minutagem do Kuminga tende a ser muito maior do que no Golden State, que ele não vem recebendo as oportunidades que ele julga merecer. E que ele de fato merece. Né? Acho que dá pra gente entrar no consenso aqui que o Kuminga recebeu menos minutos e menos chances do que deveria. Acho que isso é inegável. Então, é óbvio que as ofertas de Phoenix e Kings pro Kuminga são melhores. Só que eu não acho a oferta do Warriors ruim. Não acho. Né? Só que o Kuminga, ele segue nessa de querer, mano, ganhar mais, de querer mais tempo de contrato. E aí, um acordo parece longe de rolar. Né? Hoje, sendo bem sincero, depois dessas informações, a impressão que eu tenho é que o mais provável é o Kuminga aceitar a qualificatória do Golden State, jogar essa temporada lá e tentar um novo contrato sendo agente livre restrito em 26. Parecido com o Cam Thomas. O Cam Thomas está na mesma situação. A diferença é que não tem outros times fazendo propostas por ele, né? No caso é só o Brooklyn que teria interesse em renovar com ele. E por ele não estar satisfeito com os valores oferecidos, a tendência é que o Cam Thomas pegue a qualificatória, jogue esse ano e tente um contrato maior sendo agente livre e restrito. E eu acho que é o mesmo que deve acontecer com o Kuminga. Porque, mano, eu não vejo o Golden State melhorando essa oferta deles. Já me surpreendeu muito ver o Warriors oferecendo 22,5 por ano. Achei que o Warriors ia bater o pé e ficar só com 20 milhões por ano. E não, estão oferecendo 22,5.
Eu não vejo o Golden State oferecendo mais do que isso. E eu não sei se Phoenix e Kings vão subir a oferta. Se um dos dois oferece 25 por ano, eu acho que o Warriors não vai cobrir. Eu acho que o Warriors não vai cobrir. Mas eu também não acho que nenhum dos dois vai oferecer 25 milhões de dólares por ano. Porque é aquilo. A gente quer o Kuminga, mas se ele aceitar a qualificatória e virar agente livre e restrito, mano, a gente pode pegar ele até mais barato. E sem ter que abrir mão de ativos, porque tanto pra Phoenix como pra Kings pegar o Kuminga agora com essas ofertas, vai ter que ser sign and trade. Então eles vão ter que abrir mão de ativos pra ter ele. Se os dois times esperarem o Kuminga entrar no mercado como irrestrito em 26, pegam ele só tendo que pagar o salário. Não vão precisar abrir mão de nenhum outro ativo, de nenhuma pick de draft, de nenhum jogador jovem, que é o que o Golden State estaria pedindo. A informação é que o Warriors quer um jogador jovem e uma primeira rodada pelo Kuminga. Então, analisando o todo, hoje eu acho que o mais provável é realmente o Kuminga aceitar a qualificatória e virar irrestrito em 26. É o que eu acho. É o que eu acho que vai acontecer. Então, essas são as novidades sobre Kuminga. Acho que essa novela ainda vai se estender um pouco, mas o desfecho tá começando a ficar claro pra mim. Hoje eu consigo enxergar muito esse cenário dele pegando a qualificatória e tentando um contrato maior como irrestrito em 26. Porque aí, mano, sendo irrestrito, Kuminga negocia com quem ele quiser, não tem que ter autorização do Golden State pra nada. Ele negocia com quem ele quiser, assina com quem ele quiser. Aí fica mais fácil pra ele, fica mais fácil pros times que querem pegar ele. O negativo é ele ficar um ano no Golden State, onde ele, de novo, não vai ser bem utilizado, não vai ter muitos minutos, né? Mais um ano que ele vai meio que perder. Esse é o agravante. Mas é o cenário que se apresenta pra mim hoje. É o que eu acho mais provável. Tá bom? Então, sobre o Kumingão, é isso. Falando agora sobre a questão aí do Chris Paul e da sua aposentadoria, o que a gente sabia até o momento era de que essa seria a última temporada do Chris Paul. O Chris Paul, numa entrevista recente, ele meio que confirmou que esse seria o seu último ano na NBA. Só que aí, cara, durante a apresentação dele no Clippers, que foi feita, acho que foi ontem, se não me engano, ontem ou antes de ontem, acho que foi ontem, ele cedeu uma entrevista para Malika Andrews, da ESPN, uma baita jornalista, sou muito fã do trabalho da Malika, carismática pra caramba, a mina é foda, Cedeu uma entrevista para ela e nessa entrevista ele meio que deixou em aberto a possibilidade dele adiar por mais um ano a sua aposentadoria, né? Peguei aqui essa matéria aqui do The Playoffs, onde eles trazem exatamente isso, ó. Chris Paul repensa a aposentadoria e pode continuar depois de 2026. Depois da sua apresentação no Clippers, Chris Paul mudou o tom a respeito de se aposentar depois da próxima temporada. Nessa segunda-feira, o Los Angeles Clippers apresentou oficialmente Chris Paul. O armador chega com um contrato de apenas um ano e comentou sobre a decisão e o amor pelos Clippers. Além disso, Chris Paul falou também sobre a aposentadoria e não descartou voltar para mais uma temporada depois de 25-26. De acordo com Malika Andrews, da ESPN americana, o armador ainda não confirmou que irá se aposentar depois dessa temporada. Porém, a conversa da jornalista com Chris Paul ainda não foi ao ar e deve sair nos próximos dias. De qualquer maneira, a notícia surpreende, pois o próprio veterano comentou há pouco menos de um mês, que irá se aposentar em no máximo um ano. Inclusive, já havia comentado sobre a distância da família. No entanto, agora Chris Paul voltou para Los Angeles, onde vive com a esposa e os filhos, além de estar de volta nos Clippers. Abre aspas. Ter a chance de estar mais perto deles, de vê-los mais e ainda competir por um título, era tudo que eu queria, comentou o jogador na coletiva de apresentação, né? Então, teve essa fala do Chris Paul para Malika e parece que o nosso querido professor
está considerando a possibilidade de esticar a sua carreira por mais uma temporada para além dessa próxima 25-26. Assim, cara, é óbvio que eu como fã, irmão, quero muito que o Chris Paul jogue por mais tempo, cara. Quero muito mesmo. E eu fico feliz pra caralho com essa notícia, sendo sincero, né? Eu ainda não tô pronto pra me despedir do Chris Paul, né? Eu sou um cara muito apegado, né? Eu sou um cara nostálgico. Eu não sou um cara saudosista, mas eu sou um cara nostálgico. Então, ver o Chris Paul parando de jogar, pô, mano, mexeria muito comigo, sabe? Assim como ver o LeBron parar também vai mexer muito comigo. Então, por quanto mais tempo esses caras jogarem, melhor pra mim como fã. Então, como fã, cara, eu fico muito feliz de saber dessa notícia. Que nem é uma notícia, né? É só uma possibilidade. Não é que ele bateu o martelo e falou, beleza, não vou me aposentar no fim dessa temporada. Não, ele só tá repensando. E com certeza o fato dele estar em Los Angeles, tá num Clippers competitivo e tal, com certeza isso influenciou tá influenciando nesse seu repensar, né? Então, vamos ver se o Chris Paul realmente vai mudar de ideia. Torço pra que sim, porque, pô, mano, ser muito triste ver o Chris Paul saindo, saca? Ser muito triste, mano. E ficando no Clippers por mais 2 temporadas, cara, são 2 janelas de título que ele vai ter, mano. Porque Bill assinou por 2 anos, o Harden estendeu por mais 2 anos e o Kawhi tem mais 2 anos de contrato, se não me engano. Mais 2 temporadas de contrato. Então, esse Clippers deve brigar por título por mais 2 temporadas. Então, com certeza, ficar em Los Angeles, ficar no Clippers, vai dar 2 chances aí do Chris Paul de brigar por alguma coisa, né? Então, tomara, cara. Tomara que ele repense e tomara que a gente tenha mais um tempinho aí de Chris Paul, né? Com certeza, ninguém iria reclamar, né? Ninguém vai reclamar de ter o Chris Paul por mais uma temporada para além dessa. Então, é isso, cara. É isso sobre Chris Paul, é isso sobre Kuminga. Deixa eu só ver se saiu mais alguma coisa. Porque senão a gente já passa pro nosso querido redraft, né? Deixa eu só ver. Não, aparentemente não tem nada. Tá. Beleza. Vamos passar aqui então pro redraft. Bom, redraft eu acho que vocês já sabem, né, qual que é o esquema. Eu seleciono uma classe de draft passada e com base no que os jogadores se tornaram, no que os jogadores da classe se tornaram, eu remonto a primeira rodada do draft, mudando ali as escolhas que eu acho que devem ser mudadas. No redraft, rapaziada, eu não peso tanto a questão de encaixe no time, tá? Muita gente às vezes comenta quando eu faço esse conteúdo de redraft, falando que não, Luiz, mas você tem que pensar no encaixe pro time na época. Às vezes não fazia sentido esse jogador que você sugeriu. E beleza, é uma forma de fazer o redraft. No meu redraft, eu penso exclusivamente no que os jogadores viraram. Eu faço realmente o trabalho de engenheiro de obra pronta. É isso que eu faço. Eu não penso em encaixe, não penso tanto no contexto da época, tá? Quem pensa assim, quem monta redraft com esse pensamento, beleza. Não é o jeito que eu monto, tá? Aqui a ideia é olhar para as escolhas, analisar as escolhas que foram feitas e mudar as escolhas com base no que os jogadores se tornaram na liga, tá bom? Então, vamos aqui pro redraft. E a classe de hoje, a classe que será redraftada, será uma das minhas classes favoritas aí, né? Uma classe recheada de steals, né? Steals seriam os roubos, né? Seriam jogadores muito bons que foram pegos em posições mais baixas do draft, né? Como
como foi o caso do Nikola Jokic, como foi o caso de Isaiah Thomas, né? Enfim, temos vários exemplos de steals enormes da história do draft, e nessa classe a gente teve alguns steals, tá? Alguns. Que é a classe de 2017. Então vamos aqui redraftar essa primeira rodada. Não vou fazer redraft da segunda rodada, porque, né, pelo amor de Deus, né? Só esse redraft da primeira rodada já vai durar mais de meia hora. Imagina se eu resolvesse fazer redraft do segundo round também, né? Aí, meu Deus do céu. Então vamos aqui redraftar esse primeiro round. Classe de 2017. Temos aqui, ó, todas as escolhas. E vamos lá, né? Deixa eu só tomar aqui uma aguinha. Ai, ai. Vambora, cara. Vamos começar aqui. Deixa eu só pegar minha colinha, né? Aqui você precisa estar preparado. Bom, vamos lá, cara. A primeira escolha desse draft foi escolha do Philadelphia, né? A escolha original era do Boston Celtics. O Celtics era dono dessa primeira escolha. Essa escolha que eles ganharam na famosa troca do Paul Pierce e do Garnett para Brooklyn, né? Essa escolha veio do Brooklyn Nets. Só que o Celtics trocou essa primeira escolha. O Celtics trocou essa first e caiu, né? Desceu para 3. Que quem era o dono da 3 era o Sixers, né? Então, a gente teve essa troca de escolhas. Sixers foi para 1, Celtics foi para 3. E com essa primeira escolha geral, Philadelphia selecionou Markelle Fultz, que na época era, cara, quase unânime o melhor prospecto da classe. Existia uma discussão com o Lonzo Ball, com o próprio Jason Tatum, né? Eram 3 nomes ali que a galera discutia sobre quem que era o melhor prospecto e tal. Só que pelo teto, o Markelle Fultz era o prospecto mais queridinho da galera. E o Sixers foi lá e apostou nele. Um jogador extremamente atlético, veloz, né, um potencial absurdo. E o Sixers precisava de armador. O Sixers já havia pegado Embiid, já havia pegado Ben Simmons. Foram atrás do Fultz, o maior teto da classe, pelo menos na época, era visto como o maior teto da classe. Só que foi uma escolha que os anos meio que provaram que foi uma escolha errada, né? O Fultz nunca atingiu nem 1/3 do potencial dele na NBA. Um cara que sofreu muito e segue sofrendo muito com lesões. Não consegue ficar saudável. E a principal lesão que ele sofreu foi aquela lesão no ombro, né? Uma lesão que destruiu a sua mecânica de arremesso. E, cara, podou muito no seu potencial. Né? Depois daquela lesão, o Fultz nunca mais foi o mesmo. E hoje é um cara que, mano, ficou meses sem time na NBA e só foi conseguir um time em fevereiro. Depois da troca do Fox, o Kings foi lá e pegou o Fultz. Mas não tem nada garantido em relação ao futuro dele. Ninguém sabe onde é que ele vai jogar nessa próxima temporada. Então, é um cara que deu muito errado. Dá pra cravar que ele deu erradaço na NBA. E, obviamente, eu vou trocar essa escolha. E pro lugar dela, o Philadelphia vai pegar. E aí, peço perdão aos torcedores do Celtics. Mas nesse redraft, o Sixers trocou para a primeira escolha e pegou Jason Tatum. Rapaz, Jason Tatum é o melhor jogador dessa classe. Acho que é até difícil discordar disso. Cara que, beleza, nunca foi MVP de regular, mas, mano, foi MVP da final do Leste em 22, né, que foi quando o Golden State foi campeão. Foi campeão em 24. E mesmo não tendo sido MVP das finais, cara, o Tatum foi campeão em 24, sendo o melhor jogador do Celtics. O Tatum é o franchise player. Ele é o melhor jogador do Celtics. O Tatum, ele já cravou o nome dele na história do Boston Celtics. Já cravou. Já cravou. Foi o franchise player do primeiro título do Celtics desde 2008. Então, é um cara que já é enorme na liga. É um cara que foi 6 vezes All-Star, 5 vezes All-NBA. Então é um jogador enorme, uma consistência absurda, um cara que nunca teve uma temporada ruim.
O Tatum nunca teve uma temporada ruim, mano. Ele já começou tendo uma temporada de calouro fantástica, já sendo finalista de conferência. E, mano, até hoje me fala uma temporada ruim do Tatum. Não teve, cara. Não teve, né? Infelizmente, vai ficar uma temporada, ou pelo menos uma grande parte da próxima temporada fora, por conta da lesão, né? Rompimento de Aquiles. Então, infelizmente, ele sofreu essa lesão terrível, mas vai voltar mais forte e a tendência é que o Tatum, a cada ano, se consolide mais e mais como um dos grandes dessa geração. Ele já é um dos grandes da geração e tem tudo para se tornar ainda maior. Jogadorzaço que aqui nesse redraft vai ser a primeira escolha sem muitos questionamentos. A segunda escolha geral desse draft foi uma escolha muito hypada, que foi o Lonzo indo pro Lakers. Né? O Lonzo Ball não era o melhor prospecto da classe, mas ele era o prospecto mais midiático. Né? O pai dele, o LaVar Ball, fez um puta trabalho de publicidade com o Lonzo. Lonzo chegou já com um holofote absurdo e foi draftado por Los Angeles. Né? Foi pro Lakers. Parecia um casamento muito bom, né? O prospecto mais midiático indo pra franquia mais midiática. Né? Sendo PG, né? Jogando na franquia que teve Magic Johnson. Né? Ele que tinha um estilo, né, de passes diferentes e tal. Então, era um casamento que tinha tudo para dar certo, mas acabou dando errado. Né? O Lonzo não deu certo no Lakers. Claramente ele não lidou muito bem com a pressão que era de ter toda aquela mídia em cima, estando em Los Angeles. Né? O Lonzo sofreu muito com isso. Tanto que ele só foi despontar mesmo na liga quando ele foi trocado pro Pelicans. Que aí sim ele se destacou e conseguiu, né, se consolidar como um jogador de muito bom nível na liga. Infelizmente, o Lonzo vem sofrendo muito com lesões, não tá conseguindo ter sequência. Mas, mano, voltou da lesão, conseguiu jogar alguns jogos temporada passada pelo Bulls e agora vai jogar no Cleveland. Então, não acho que o Lonzo foi um bust, não classifico ele como bust, mas com certeza não correspondeu à expectativa que era criada em cima dele, né? Que era a expectativa dele virar o melhor PG da liga, um All-Star, um franchise player, né? Ele não virou isso. Ele virou o quê? Um baita defensor, um playmaker incrível e um cara que, né, lida com lesões constantes. Ficou 2 anos sem jogar, basicamente, né? Então vamos ter que trocar essa escolha. E aí, pro lugar do Lonzo, eu vou colocar Donovan Mitchell, indo para Los Angeles na 2. Né? Donovan Mitchell, que foi pick 13. Ele hoje, na minha visão, é o segundo melhor da classe. Durante muito tempo teve discussão sobre quem era o segundo melhor jogador dessa classe, se era o Mitchell, se era o Adebayo, se era o De'Aaron Fox. E hoje eu coloco o Donovan Mitchell. É um cara que é franchise player basicamente desde o seu primeiro ano na NBA. Né? O primeiro ano dele em Utah ele não era franchise player, foi um cara importantíssimo. Mas a partir do segundo ano ele já assumiu o time e até hoje é franchise player, é o cara do Cavaliers. Fez um playoff gigante, uma série de muita superação contra a Indiana, com o time dele inteiro machucado. Ele foi lá e, né, tentou manter o Cavs vivo. Não conseguiu, né? O Pacers passou e tudo, mas o Mitchell foi gigante. E é um jogadorzaço, sou muito fã do Donovan Mitchell, um cara que tem números absurdos em pós-temporada, apesar de nunca ter sido campeão e tal. Acho que nem final de conferência ele chegou, né? Nunca chegou em final de conferência. No Jazz... não foi final. Na bolha, né? Na bolha foi semi, né? Naquela série contra Denver, gigante, ele contra o Murray. Foi semi de conferência, se não me engano. Mas, números incríveis. Sempre performa. E pra mim é o segundo melhor jogador da classe. 6 vezes All-Star, 2 vezes All-NBA. Gosto muito do Mitchell. E aqui pra mim é o segundo melhor da classe. E vai jogar no Leicão. Tá bom? Na terceira escolha, Philadelphia 76ers, né? Era o dono. Trocou com o Celtics. Então aqui temos o Celtics com a 3.
Jason Tatum não tá mais disponível. E aí, pro lugar do Tatum, vamos de quem? Vamos de Adebayo, né? Ben Adebayo. Originalmente ele foi pick 14, escolhido baixo. Foi um dos grandes steals aí da classe. Um cara que foi 3 vezes All-Star, 5 vezes All-Defense. Tá sempre na discussão de DPOY. Figurinha carimbada nas discussões de DPOY. Nunca ganhou, mas fatalmente o Adebayo vai ser DPOY em algum momento. É impossível esse cara não ganhar o DPOY. Porque, cara, é impressionante, mano. O Adebayo, ele, defensivamente, ele beira a perfeição. Beira a perfeição. Né? Ele tem tamanho e físico suficiente pra parar qualquer um no garrafão. E ele tem a mobilidade e agilidade pra marcar qualquer um no perímetro. Tipo, o Adebayo, ele é uma máquina defensiva perfeita. Perfeita, né? Se ele tivesse um ataque mais, né, produtivo, com certeza o Adebayo ele estaria numa prateleira bem acima na NBA, porque ferramentas ele tem, né? Só que eu acho que às vezes falta um pouco mais de vontade de pontuar, falta um pouco mais de agressividade, porque ele adicionou um arremessozinho ali de média ou longa distância, claro, longe de ser confiável, mas a gente viu temporada passada ele matando algumas bolinhas de 3. No garrafão, no post, ele tem qualidade, tem um bom trabalho de pés, tem mobilidade, tem físico, tem atleticismo. O que eu acho que falta é um pouquinho mais de querer mesmo. Eu quero pontuar, eu quero ser o cestinho. Eu acho que falta um pouquinho isso pro Adebayo. Se ele adicionasse isso no jogo dele, se ele fosse um cara de 23, 24 pontos de média, com a defesa que ele entrega, mano, o Adebayo ele estaria em outro nível na NBA. Né? Ele seria, pra mim, o segundo melhor jogador dessa classe. Estaria acima do Donovan Mitchell. Mas como ainda falta essa questão da pontuação e tudo, falta esse protagonismo, eu vou colocar ele aqui como a terceira melhor opção. Vai pro Celtics. É um crime botar o Adebayo no Celtics? É um crime, porque a identificação que ele tem com o Miami é maravilhoso. Mas vai acontecer. Infelizmente, torcedor do Heat, você verá Bam Adebayo indo para Boston nesse redraft. Então, terceira escolha geral, Adebayo em Boston. Na quarta escolha, eu acho que não tem muita discussão. Phoenix Suns vai de De'Aaron Fox, né? Originalmente, eles foram de Josh Jackson, que na época parecia uma escolha boa. Josh Jackson era um prospecto bem interessante, um cara que lembrava muito Paul George, né? Lembrava Paul George, lembrava Kawhi. Acabou dando super errado. Teve até problemas com a justiça o Josh Jackson, né? Enfim. Não deu certo. E aí pro lugar dele, o De'Aaron Fox, que foi pick 5, né? Foi uma escolha depois. Ele se adianta. É escolhido pelo Phoenix. De'Aaron Fox que foi eleito, né? Jogador mais clutch da NBA. Já foi pro All-Star uma vez. É um cara que tem problemas de eficiência. É um cara que não é o melhor passador do mundo. Mas é um jogador, mano, que além de ser decisivo, ele tem uma velocidade que é uma coisa impressionante, né? Pra mim, hoje, é indiscutível que ele é o jogador mais rápido da NBA. É impressionante a velocidade desse cara. E é um jogador que tem muita qualidade, mano. Sou muito fã do Aaron Fox. Clutch, decisivo, tem culhão. E é um jogador muito divertido de se assistir, né? Eu gosto muito dele e aqui ele vai pra Phoenix na pick 4, tá? Na quinta escolha, Sacramento Kings foi de De'Aaron Fox, uma escolha extremamente acertada, talvez a melhor escolha de draft da história do Sacramento Kings depois do DeMarcus Cousins, né? Uma escolha muito boa, mas aqui não vai ter o De'Aaron Fox à disposição, mas vai ter um outro armador muito bom disponível. Ele que foi um stealzaço da classe, que foi o nosso querido Derrick White. Rapaz, Derrick White nessa classe, ele foi pick 29. Pick 29 por San Antonio. Stealzaço. Stealzaço. Um cara que se tornou um dos melhores two-ways da NBA. Né? Um cara que tem uma defesa absurda. Um jogador que tem o tamanho, tem a inteligência que poucos têm na defesa. Cara que foi 2 vezes ao defense. Foi campeão
por Boston, sendo peça fundamental naquele time. Um jogador que, se tivesse um pouquinho mais de mídia, já teria sido All-Star, porque número de All-Star ele tem. Eu acho que o que falta pro Derrick White é um pouquinho mais de mídia. Um pouquinho mais de mídia. Por exemplo, se o Derrick White jogasse no Lakers, eu duvido que ele já não tivesse sido All-Star pelo menos umas 2 vezes. Eu duvido. Eu duvido. Sério mesmo. O que falta pro Derrick White pra mim é mídia. Porque basquete, esse carequinha tem de sobra. Sou muito fã do Derrick White. Não vou mentir pra você. Cogitei colocar ele na frente do Fox. Porque, cara, eu sou muito fã do estilo Derrick White, mano. Ele é o operário da bola, só que é um operário da bola com aquele a mais, sabe? Ele é maravilhoso, mano. Puta defensor, mata a bola de fora, uma eficiência absurda, um trendinho incrível. Rouba muita bola, consegue ter uma taxa de desvios surreal, força muito turnover, gera muito contra-ataque, passa bem a bola, inteligente, mano. Adoro o Derrick White, jogador vencedor. E aqui ele vai sair na 5, vai pra Sacramento. Então ele deixa de ser pick 29 e vira pick 5 nessa classe, tá? Na sexta escolha temos o Orlando Magic. O Orlando Magic escolheu o Jonathan Isaac. Uma escolha boa, não acho que foi uma escolha ruim. Não acho. Mas dava pra ter escolhido um jogador um pouco mais saudável, né? O Jonathan Isaac, apesar de ser muito bom, fica muito tempo fora, perde muito jogo por lesão, né? Então, pro lugar dele, eu vou colocar o Lauri Markkanen. Lauri Markkanen, que foi pick 7, né? Ele vai aqui pra 6, vai pra Orlando, um cara que já foi All-Star na NBA, um cara que foi MIP, né, jogando em Utah, um jogador que entre 2022 e 2024 teve quase 25 pontos de média, com uma eficiência fantástica, beirando 50, 40, 90. Não teve um ano bom em Utah nessa última temporada, foi uma temporada abaixo. Mas o geral do Lauri Markkanen nos últimos 3, 4 anos é muito bom. Sou muito fã dele, jogadorzaço. E aqui, pra mim, ele fica na 6. Pra mim, ele é o 6º melhor jogador dessa classe. Tá bom? Então, ele vai pra Orlando no lugar do Isaac. Na 7, Minnesota, né? Pegou o Lauri Markkanen, só que ele acabou sendo trocado pra Chicago, né? Eu não me lembro exatamente qual foi a troca, tá? Mas ele foi pra Chicago. Ele não vai ser escolhido aqui na 7, obviamente. Então, pro lugar dele, eu vou colocar o Jarrett Allen. O Jarrett Allen foi pick 20 nesse draft, ó. Escolhido... Não, foi pick 20 não. Foi pick... Cadê? Aqui, ó. Foi pick 23. 22, perdão. Foi pick 22. Escolhido por Brooklyn. Uma ótima escolha de Brooklyn. Stealzaço que o Nets conseguiu. Um cara que ofensivamente tem suas limitações, mas defensivamente é um leão, Jarrett Allen. Protetor de aro de altíssimo nível. Altíssimo nível. E é um cara, mano, que já foi All-Star. Né? Um dos caras que sempre tá ali no topo quando você busca os líderes em tocos da temporada. Ele tá sempre na parte de cima. Então eu gosto muito do Jarrett Allen. E pra mim ele é o 7º da classe. E vai pra Minnesota nessa pick 7. Seria uma ótima escolha, hein? Evitaria que eles fizessem aquela troca bizarra que eles fizeram pelo Gobert, né? Evitaria isso. Então, Jarrett Allen vai pra Minnesota na 7. Na 8 tivemos o New York Knicks fazendo uma escolha que na época já foi bem questionável, né? Que foi o Frank Ntilikina. O francês Ntilikina era um cara que tinha um tamanho muito interessante, tinha uma envergadura muito interessante. Parecia que ele poderia ser meio que um Derrick White, né? um PG 3D de alto nível, mas acabou não vingando. Não vingou, não deu certo, tanto que já faz aí alguns anos que nem na NBA ele tá mais. Então,
foi uma aposta ruim do Knicks. E aí, corrigindo essa escolha ruim, eu vou colocar um cara que hoje está no Knicks, que é o nosso querido OG Anunoby. Rapaz, OG foi escolhido na 23, escolha do Raptors. Um cara que hoje tá entre os melhores 3&Ds da liga, né? Que é, né, o arquétipo de jogador mais valorizado na NBA. O Anunoby é um dos melhores. Um ala que defende 3 posições, um ala com envergadura, com tamanho, com atleticismo, que mata suas bolas de fora. É um jogador que, desde 22, 23, vem mantendo aí 16 pontos de média, sempre com uma eficiência beirando os 37, 38% para 3. Então, é um jogador que faz tudo que um time vencedor precisa, defende, mata a bola de fora, entrega atleticismo. O que pega o Anunoby são as lesões. É um cara que, desde que chegou na liga, só jogou mais de 70 jogos em uma temporada. Então ele tem esse problema de disponibilidade. Mas, mano, eu acho que vale super a pena pegar ele aqui na 8. Um cara que foi campeão por Toronto, um cara que foi uma vez ao Defense, né? Gosto muito, cara. Gosto muito do OG. E é um cara que o torcedor do Knicks gosta bastante. Então acho que o torcedor adoraria essa troca, né? Sai Ntilikina e vem Anunoby. Acho que seria uma troca de draft que os torcedores do Knicks adorariam. Então, New York Knicks vai de OG aqui na 8. Na 9 tivemos o Dallas Mavericks selecionando o Dennis Smith Jr. Dennis Smith Jr., um armador super atlético, tinha um atleticismo como sua grande arma, e com o passar dos anos se provou a sua única arma, né? Dennis Smith Jr. nunca passou de um armador atlético, nunca desenvolveu o seu passe, nunca desenvolveu o seu arremesso, sempre foi esse cara atlético. E, mano, não deu certo, nem na NBA ele tá mais. Então, obviamente, eu vou trocar essa escolha e pro lugar dele, eu vou colocar um outro jogador que tá no Knicks, que é o Josh Hart. Josh Hart foi pick 30 e hoje, cara, é um leão nesse time do Knicks, um cara que joga quase 40 minutos toda noite, um cara que vem de uma temporada de 16 pontos de média, com uma eficiência altíssima, né? Não tanto nas bolas de 3, né? Nas bolas de 3 ele ainda peca. Mas no geral é um cara de mais de 54% de aproveitamento nos arremessos, um cara que teve quase duplo-duplo de média, pontos e rebotes, quase 6 assistências de média, foi uma temporadaça do Josh Hart, teve vários triple-doubles nessa temporada. E é um leão, mano. É um leão, é o coração desse time do Knicks, é um cara muito competidor, vencedor em Vila Nova, né? Então tem essa veia competitiva muito forte. Então, seria uma escolha maravilhosa ele em Dallas, né? Então, Dallas Mavericks na 9 vai de Josh Hart. Na 10 temos o nosso Kingaço de novo, Kings com mais uma escolha de primeira rodada. Na época eles pegaram o Zach Collins, que tinha um potencial muito interessante, né? O Zach Collins ele chegou sendo o arquétipo do big moderno, né? Um cara que tinha o tamanho, tinha um arremesso, tinha o toque ali perto da cesta, ele tinha tudo, né? Só que acabou que não virou o que todo mundo esperava, um jogador que sofreu muito com lesões, sofreu demais com lesões na sua carreira, e não virou, né? De fato não virou, e aí pro lugar dele eu vou colocar Malik Monk, né? Malik Monk que hoje tá aí brilhando em Sacramento. Ele foi escolha 11. Ele foi escolhido na seguinte, né? Por Charlotte. Só que aqui eu vou adiantar, já colocar ele no Kings aí, já pra começar a carreira. Um cara que é um cestinha muito bom. Só que é aquele cara que, né? Tem meio que o estigma de peladeiro, né? Malik Monk, ele é um cara que pontua. E é isso. Não defende, não arma, não faz nada. Ele só pontua. E aí um jogador desse não é tão valorizado na NBA hoje em dia, né? Hoje a NBA valoriza
two-ways, os caras que defendem, os caras que, né, tem essa competitividade que o Malik Monk não tem. Mas isso não faz dele um jogador ruim. Ele é um jogador muito bom, que eu acho que seria uma opção muito boa aí na 10, ao invés do Zach Collins. Então, Malik Monk, pick 10. Na 11, Charlotte Hornets foi de Malik Monk, não tem ele à disposição. Então, pro lugar dele, eu vou colocar o nosso querido Kyle Kuzma, né? Kyle Kuzma, o rei das estatísticas vazias, das calorias vazias, né? Um cara que chegou a botar ótimos números, só que no Wizards. Então, na minha análise, não tem muito peso, tanto que, pra mim, ele fica atrás de Josh Hart, de Malik Monk, fica atrás desses caras. Não sou muito fã do Kyle Kuzma, que foi pick 27. Na época, foi visto como um steal, porque o primeiro ano dele na NBA foi muito bom. Tanto que chegaram a discutir na época quem era melhor, Kyle Kuzma ou Jason Tatum, né? Por mais louco que pareça discutir isso hoje em dia, na época isso foi discutido. E tinha muita gente que gostava mais do Kuzma. Tinha muita gente. Mas, mano, o tempo é senhor da razão. Kyle Kuzma se provou um puta de um peladeiro e o Tatum se provou um jogador vencedor, né? Então, não sou muito fã do Kuzma, mas eu acho bem difícil deixar ele fora do top 11. Acho que no top 11 desse draft ele tem que estar. Tem talento, tem tamanho, tem atleticismo, tem rebote. Então ele tem boas ferramentas. Essas ferramentas vão te colocar numa posição para brigar por título? Não sei. Importante lembrar que no Lakers, o Kuzma ele foi coadjuvantaço, assim. Coadjuvantaço, tá? Então não é como se, não, o Kuzma ele foi importante no título do Lakers. Não, não foi. Não foi. Então não é um cara vencedor, na minha opinião. Não é um cara competitivo, né? Mas não dá pra deixar ele fora do top 11. Então na 11ª ele vai pra Charlotte, né? Que é uma franquia que até combina, né? Com o Kyle Kuzma, digamos assim, né? Todo respeito aí à torcida de Charlotte, mas o Kyle Kuzma é a cara do Charlotte Hornets. É a cara. Impressionante. Enfim, na 12, pessoal, o Pistons foi de Luke Kennard, uma escolha boa, né? O Kennard, desde que ele chegou na liga, ele é um dos melhores arremessadores da NBA, um cara de sempre passa dos 40 e tantos de aproveitamento para 3, né? 45, 46% é o que ele entrega de normal. Mas é um cara que se machuca muito, né? Esses problemas de se manter saudável. Então acho que dá pra fazer uma escolha melhor. E aqui no caso eu vou colocar o Isaiah Hartenstein. O Hartenstein que foi pick 43. Aqui, ó. Escolhido por Houston. Eu acho que ele seria uma escolha boa. Seria uma escolha boa aqui na 12. Um cara que desde 21, 22 é um dos melhores da posição dele. Ótimo defensor, ótimo reboteiro, raçudo pra caralho. Um cara que não tem tantas ferramentas ofensivas, mas que te ajuda com screens, te ajuda com bons passes. É um ótimo passador para um pivô, né? Então, sou muito fã do Hartenstein, né? Acabou de ser campeão em Oklahoma, peça fundamental do título. Então, acho que na 12 ele caberia legal nesse draft. Então, 12ª escolha, Isaiah Hartenstein. A partir de agora, pessoal, eu vou dar uma acelerada, porque não tem muito, né? Não tem muito mais o que comentar sobre as escolhas, sendo bem sincero, né? Por exemplo, na 13 a gente teve Denver pegando o Donovan Mitchell, foi uma ótima escolha, Denver trocou, né? O Mitchell foi trocado para Utah, mas aqui ele já teria saído há muito tempo, né? E aí, pro lugar dele, eu vou colocar o menino John Collins, né? John Collins foi pick 19, um cara atlético, um cara que te entrega ali um arremesso que não é tão confiável, ele não tem tanto volume arremessando, mas tem até uma eficiência boa. A defesa do John Collins eu não sou muito fã, admito, né? Acho ele meio inconsistente, mas ele tem ali o atleticismo e tal, uma boa opção de ponte aérea, e seria uma opção legal nesse time do Denver, né? Para ser reserva do Jokic, acho que caberia super bem.
Um cara de 16 pontos de média na última temporada. Tem um bom aproveitamento aí. Bom jogador, cara. Bom jogador, vem melhorando bastante nas bolas de 3, apesar de ainda não ter muito volume. Foi pick 19, aqui ele vai ser pick 13, vai pra Denver. Na 14 tivemos o Miami Heat, indo de Bam Adebayo, uma ótima escolha. Outro stealzaço da classe. Não vai estar à disposição, né? Pro lugar dele eu vou colocar o Dillon Brooks. Dillon Brooks foi pick 45. Pick 45, escolhido por Houston. Olha aí, hein? Foi escolhido por Houston, mas ele foi trocado pra Memphis. E agora ele foi pra Houston. Olha aí, olha como o destino é maluco. Só que aqui ele vai pra Miami. Vai pra Miami. Combina, né? Dillon Brooks combina com o Miami Heat. Um cara raçudo, um cara que tem ali, né, o trash talk como uma das suas armas, mas não é só essa arma, né? O Dillon Brooks, ele melhorou muito como arremessador nos últimos anos, se tornou um arremessador bom para 3 pontos, um cara de 38,8% de média, temporada passada com quase 2 bolas de 3,5 tentadas por jogo. Então virou um arremessador bom, é um bom defensor. E na 14 acho que seria uma ótima escolha para Miami, casaria super bem com o estilo do time. E, mano, seria uma subida incrível, né? Saiu da 45 para 14, coisa impressionante. Então, Dillon Brooks, 14ª escolha nesse nosso redraft. Na 15ª, a gente teve o Blazers selecionando o Justin Jackson. Acho que aqui ele foi trocado para Sacramento depois, não foi? Se não me engano, enfim. Justin Jackson foi selecionado. Um jogador que eu gostava muito na época do college. Achava ele um jogador bem interessante. Tinha ótimas ferramentas físicas. Mas acabou não virando na NBA. Não deu certo. E aí, pro lugar dele, eu vou colocar o Lonzo Ball. Apesar dos vários problemas de lesão, cara, o Lonzo ainda assim é um conector maravilhoso, ótimo playmaker, um defensor incrível, que quando tá em quadra, ele te ajuda muito a ganhar jogos, né? O problema é ele tá em quadra, mas quando tá, eu sou muito fã do Lonzo Ball, e eu acho que dá pra deixar ele como o 15º jogador dessa classe. Acho que é justo pro que é o Lonzo Ball. Né? Um Lonzo com mais temporadas saudáveis, com certeza ele estaria mais à frente. Né? Mas como tem toda a questão da lesão, acho que 15ª escolha é o... tá bom pro menino Lonzo. Assim como a 16ª tá bom pro Jonathan Isaac. Né? 16ª escolha, o Chicago Bulls foi de Justin Payton. Sendo bem sincero, eu não faço nem ideia de como foi a carreira desse cara, admito. E aí, pro lugar dele, eu vou colocar o Jonathan Isaac. Originalmente foi pick 6 em Orlando. Um cara que é um excelente defensor. Saudável, na minha opinião, tá entre os 5, 6 melhores defensores da liga. Tamanho, envergadura, leitura. Acho ele um defensor incrível. Problema são as lesões. É um cara que só jogou mais de 50 jogos em 3 das 8 temporadas que ele tem na NBA. Então ele tem muitos problemas aí de lesão, mas é um jogador magnífico. Sou muito fã do Jonathan Isaac, gosto muito dele, mas pela questão das lesões, ele vai ficar um pouco abaixo, vai ficar aqui na 16ª escolha, tá bom? Na 17ª, tivemos o Bucks indo de DJ Wilson, cara que deu muito mais certo na Summer League do que na NBA. Verdade é essa. Brilhou na Summer Leagues, mas em NBA nunca deu certo. Não foi uma boa escolha. E aí, pro lugar dele, eu vou de Luke Kennard. 12ª escolha, originalmente. Um arremessador muito bom, eficiência incrível, mas é outro que tem problemas com lesão e tal. Tem muito jogador com problema de lesão nessa classe, né? Você já deu pra perceber isso. Lonzo, né? Isaac, Fultz, né? Muito jogador que tem esse agravante das lesões. Mas, cara, apesar de tudo, o Kennard é bom, ótimo arremessador, eu gosto muito dele, e seria uma escolha muito melhor do que o DJ Wilson, né? Então, 17ª, Luke Kennard vai pra Milwaukee. Na 18ª, aí agora aqui, gente, aqui o nível vai dar uma baixada legal. Aí vai dar uma baixada legal, né? Tanto que eu só vou dar uma passada rápida aqui. 18ª, o Pacers foi de TJ Leaf, não deu muito certo, não deu nada certo, dá pra dizer isso. O
Pro lugar dele, eu vou colocar o Monte Morris. Né? Monte Morris foi pick 51. Deixa eu botar aqui, ó. Ó, foi pick 51, escolhido por Denver. Um cara que nunca foi nada demais na NBA, mas sempre foi um reserva decente. Reserva ok, arrozinho com feijão. Seria uma escolha melhor, seria um cara mais útil do que o TJ Leaf foi. Então, na 18ª, Monte Morris, aqui em Indiana. Na 19ª, o John Collins foi a escolha do Hawks, uma escolha boa. Né? Deu certo em Atlanta, dá pra falar isso. Não vai estar à disposição, e aí pro lugar dele eu vou de Chris Boucher. O Boucher nem foi draftado, mas é um cara, mano, que se provou um bom pivô, alto, envergadura, bom protetor de aro, bom arremessador. Um cara que, inclusive, tá no mercado, né? Ninguém pegou ele ainda. Acho um absurdo não terem pego ele ainda. Porque eu acho que ele é um cara muito útil. E aí, como não tem ele à disposição, como não tem o John Collins mais à disposição, acho que o Chris Boucher seria uma escolha boa. Gosto dele. Então ele vai ser aqui a 19ª escolha indo pra Atlanta. Na 20, tivemos o Blazers indo de Harry Giles. Cara que era um fenômeno no high school. Fenômeno. Harry Giles no high school era uma coisa bizarra. Só que, mano, as lesões ferraram muito com o Harry Giles. Ele nunca conseguiu chegar perto do hype que ele tinha. E aí, pro lugar dele, eu vou colocar um cara que não é nada de especial, mas é um jogador útil, que é o Thomas Bryant. Thomas Bryant, ele é um cara pra ser titular na NBA? Não. Não é. Mas é um cara útil. Faz o trabalho sujo, um cara com muita energia, pega rebote, de vez em quando mata uma bolinha de 3 aqui ou ali. Boa opção pra lobby. É um cara ok. Um cara ok, que seria muito mais útil do que, né, nosso querido Harry Giles, que conseguiu fazer nada na NBA, infelizmente, né? Então, pro lugar dele, eu vou de Thomas Bryant. Na 21, Tandão, na época, foi de Tyrese Ferguson. Um jogador que tinha as características que o Sam Presti amava, né? E ama até hoje, né? Um ala, atlético, envergadura e tal. Mas que diferente do Jalen Williams, né? Que era esse arquétipo de jogador. Diferente do Jalen Williams, o Tyrese Ferguson não deu certo. Né? Jalen Williams deu muito certo. Tyrese Ferguson não deu nem um pouco certo. Cara que foi um flop gigante. Não funcionou. Ficou até pouco tempo na NBA, né? Rapidinho ele foi embora. E aí, pro lugar dele, eu vou colocar quem? Cara, eu vou colocar o Markelle Fultz, mano. Vou acabar indo de Markelle Fultz aqui, apesar de todas as questões de lesão, de falta de disponibilidade. Acho que o Markelle Fultz merece estar entre os 21 da classe. Um cara que, quando joga, te entrega uma boa defesa, te entrega um bom passe, te entrega, né, uma boa infiltração. Não arremessa direito, tem várias questões aí de, enfim, leituras e tal. Mas é um jogador que tem coisa ali. Tem coisa do Markelle Fultz. O problema é ele tá à disposição para jogar. Mas quando joga, eu acho que o Markelle Fultz tem ferramentas. Eu acho que ele seria uma escolha boa na 21, ao invés do Tyrese Ferguson, né? Então, Markelle na 21. Markelle, um downgrade bizarro, né? Saiu da primeira escolha para 21. Caiu legal nesse draft. Na 22, Brooklyn Nets foi de Jarrett Allen. Steelzaço, ótima escolha. Claramente uma das melhores escolhas que a gente teve nesse draft. Só que aqui não vai ter ele, né? E aí, pro lugar, eu vou colocar Zach Collins. Zach Collins, originalmente pick 10. Como eu falei, tinha o potencial para ser esse big moderno, espaçador e tal. Acabou não dando certo. Teve 2 fraturas no tornozelo. Cara, o Zach Collins, ele se fudeu muito por conta de lesão. Se fudeu muito. Mas ainda assim é um cara útil. Ainda é um cara útil. Que seria uma escolha ok aqui na 22. Na 23, uma outra escolha azaça. Ou de Anunoby, indo para Toronto. Escolha maravilhosa de Toronto, baita steal. Não vai ter ele, né? E aí, cara... Cara, eu vou colocar aqui... Eu vou colocar o Luke Cornet, mano. Por incrível que pareça, o Luke Cornet, ele não foi draftado.
É um cara que nunca deu muito certo na NBA, né? Mas nos últimos anos em Boston ele se tornou um cara útil. Um cara de 2,18, com uma boa proteção de aro, com uma boa capacidade de fazer screen. É um cara útil, né? Em comparação a outros aqui que vão estar aqui embaixo, né? Cara, ele é um dos mais úteis aí que sobraram. Eu acho que o Cornet seria uma boa escolha. Acabou de assinar um bom contrato com o San Antonio. É um bom jogador aí indo para Utah na 24, né? Não, na 23, perdão, indo para Toronto na 23. Na 24 para Utah, eles foram de Tyler London, outro que não faço ideia de como foi a carreira desse cara. E aí, pro lugar dele, eu vou colocar o Simone Fontecchio. Outro não draftado, o sniper italiano. É um role player, cara que não tem muito destaque, mas é um bom arremessador, acho que seria útil. Bem mais útil do que esse Tyler London, né? Então, Simone Fontecchio na 24 é a escolha. Na 25, Orlando Magic foi com o Andrés Pachenix. Faço ideia de quem é esse cara, sendo sincero. Pro lugar dele, eu vou colocar o Dennis Smith Jr. pro lugar dele. Dennis Smith Jr. Hoje em dia não tá mais na NBA, né? Dennis Smith. Mas é um cara que tinha um atleticismo muito legal. Chegou a ter uma boa temporada de calouro. Não acho que foi uma temporada ruim de calouro do Dennis Smith. Mas nunca evoluiu. Mas entre ele e esse malandro aí, melhor ele, né? Melhor Dennis Smith. Então, Dennis Smith na 25. Na 26, o Blazers foi de Caleb Swanigan. Swanigan? Exatamente, Swanigan. Pro lugar dele eu vou colocar o Tony Bradley. Né? Tony Bradley foi 28. Um cara que até hoje tá na NBA, né? Acabou de ter minutos bons, assim, jogando em Indiana, no playoff. Acho que seria uma escolha melhor aí pra Portland na 26. Na 27, a gente teve o Brooklyn pegando o Kyle Kuzma, só que depois foi pro Lakers, né? O Lakers pegou essa escolha. Uma escolha azaça, na época, né? Até o segundo ano do Kuzma, era uma escolha muito boa. Depois, né, o Kuzma virou esse peladeiro que é hoje. Mas não dá pra dizer que foi uma escolha ruim. Foi uma escolha boa. Pegou o 11º talento da classe na 27. Foi uma boa escolha, uma ótima escolha. Como ele não vai estar à disposição, eu vou colocar o Ntilikina. Ntilikina, pique 8. Francêsão aí, bom tamanho, boa envergadura. PG com boas características físicas. Arremessa. Nunca chegou perto do seu potencial. Potencial que o Knicks via na época. Nem todo mundo via esse potencial que o Knicks viu. Mas, né? O Knicks viu alguma coisa nele e ele nunca chegou nisso que o Knicks viu. Mas é um cara que eu acho que seria uma escolha melhor aqui. Então, vai pra Brooklyn. Na 28, Lakers foi de Tony Bradley. Não funcionou. Pro lugar dele eu vou colocar o Edmond Sumner. Né? O Sumner foi pick 52. Chegou a ter bons minutos jogando em Indiana. Teve alguns jogos bons em Brooklyn também. Só que desde 2023 ele não joga mais na NBA. Né? Mas eu acho que dos disponíveis ele seria um dos melhores, assim. Então eu vou de Sumner aqui. O Sumner chegou a ter 2 temporadas boas, assim, em Indiana. Sendo uma peça interessante e tal. E teve ótimos jogos em Brooklyn. Alguns ótimos jogos. Então, eu vou de Sumner na 28. Na 29, San Antonio foi de Derrick White. Uma das melhores escolhas desse draft. Tranquilamente uma das 3 melhores escolhas, eu acho. Pensando em custo-benefício. Não vai estar à disposição. E aí eu vou colocar o Sasha Vezenkov. O Vezenkov foi pick 57. O cara que era um puta destaque na Euroliga. Chegou a ser MVP de Euroliga. Na NBA nunca deu certo. Nunca funcionou. Tanto que nem tá mais na NBA. Aqui eu acho que seria uma escolha boa. Seria uma boa aposta de San Antonio. Uma apostinha com a cara de San Antonio, né? Pegando um cara da Euroliga e tal. Seria bem Spurs fazer essa escolha. Então,
San Antonio vai de Vezenkov. E encerrando esse nosso redraft, que eu só faço a primeira rodada, né? A gente teve o Jazz pegando o Josh Hart, só que ele foi trocado pro Lakers, né? Não tá à disposição. Pro lugar, eu vou colocar o Justin Jackson. Justin Jackson não deu nada certo na NBA, ele foi pick 15, né? Um cara que tinha um grande destaque na North Carolina, mas na NBA nunca vingou. Mas dentre as opções que tem aqui, acho que ele seria melhor. Eu pensei em colocar o Ogele, que teve alguns minutos em Boston, o próprio Sterling Brown, mas o próprio Canchar. O Canchar que seria uma escolha melhor, vai. Eu vou trocar. O Canchar, que foi pick 49, seria uma escolha melhor do que o Justin Jackson. Eu vou de Canchar. Tiro o Justin Jackson, coloco o Canchar. Então, assim fica o meu redraft da classe de 17. Gostou? Concordou com as minhas escolhas? Acha que eu fui justo? Comenta aí. Sugira aí nos comentários a próxima classe que você quer que eu faça o redraft, que aí eu trago aqui com o maior prazer do mundo. E é isso, minha gente. Obrigado a todos aí pela audiência nessa quarta-feira. Fiquem bem. E até a próxima, né? Tchau, tchau.